Não há ninguém que não possa ter uma vida ótima se você perseverar e se agarrar a isso. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. É bom ouvir o quanto Deus te ama e sobre o quão maravilhoso você é, mas também é bom ouvir algumas coisas boas sobre crescimento. E eu sinto que estamos em um momento particularmente poderoso, bom e perigoso neste mundo de hoje. E eu acho que, como professores, temos que realmente pressionar e compartilhar com as pessoas todas as maneiras de se protegerem do inimigo, porque quanto mais nos aproximamos dos últimos dias, maiores serão as armadilhas, porque ele sabe que o seu tempo está ficando curto. E assim eu comprei 2 ou 3 livros sobre o diabo. Isto realmente me fez perceber o quanto eu talvez esquecido do quanto ele é mentiroso e do quanto você tem que ter cuidado com seus pensamentos. E sabe, 2 das maneiras pelas quais Satanás tentará nos controlar é através dos pensamentos e emoções. Eu sei que nossos pensamentos afetam nossas emoções, mas, como por exemplo, quantos de vocês já compraram algo no momento de emoção e na verdade não serviu de nada ter comprado aquilo? Todos nós fazemos isso às vezes, mas se você fizer isso repetidamente, terá grandes problemas financeiros e então de repente terá mais dívidas do que pode pagar. E você sabia que as dívidas, os casais que brigam por causa das dívidas e a pressão que a dívida causa é um dos principais motivos das pessoas se divorciarem, causando falha na comunicação do casal, sabe? Quantos de vocês aqui já disseram coisas em um momento de emoções acaloradas que realmente causaram muitos problemas em sua vida? E assim, então, lembre-se que essas são 2 áreas onde o inimigo realmente tentará te empurrar. Ele vai tentar te empurrar colocando coisas erradas em sua mente e ele ama contar coisas ruins sobre você. Ele ama fazer com que você diga coisas ruins sobre si mesmo. Quantos aqui dizem coisas ruins com a sua própria boca sobre si mesmo? Ok, isso é um grande não, 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 não. A mamãe disse não, você não pode fazer isso. Porque o que você diz sobre si mesmo é provavelmente mais importante do que o que qualquer outra pessoa diz sobre você. Então não diga coisas como eu sou burro, eu sou gordo, eu sou feio, eu nunca faço nada certo. Você precisa dizer aquilo que a Bíblia diz sobre você. Deus me ama, eu sou criativa, sou dotada, sou talentosa, eu tenho um futuro brilhante pela frente, todas as coisas cooperam para o meu bem. Vamos ter mais cuidado do que nunca com o inimigo e não precisamos ter medo dele, eu já te disse isso, mas nós temos que respeitar o poder dele e não zombar. Não zombar ou fazer piadas sobre ele, porque ele é uma entidade real que anda ao nosso derredor rugindo como leão em busca de quem ele possa devorar. E então assim você tem que tomar a decisão de que não será você. Preste atenção aos seus pensamentos. Esse é o campo de batalha. O campo de batalha da mente. É aí que Satanás lutará com você. E se ele conseguir fazê-lo acreditar nas mentiras que ele conta, então você será enganado. E o engano é um dos maiores ataques do fim dos tempos. Jesus disse em Mateus 24, orai para que não sejais enganados. E quantos aqui diriam que há muito engano acontecendo no mundo de hoje? Sabe qual é o maior engano? É quando você começa a acreditar que as coisas erradas estão certas e as certas estão erradas. Recentemente eu estava assistindo algo na TV e eu fiquei impressionada com o que era o diálogo. Quando eu ouvi tudo aquilo, era uma espécie de filme que eu estava assistindo e neste filme alguém foi
alguém foi morto e então uma policial foi questionar aquele homem e no processo de interrogatório a esposa dele havia estado com outro homem e a policial fez algumas perguntas e ele respondeu: bem, nós temos um casamento aberto. Se você não sabe o que é isso, significa que as duas pessoas podem ter vários parceiros e ninguém se importa, o que é meio estúpido, mas enfim, era isso que eles estavam fazendo e a policial demonstrou certa reprovação ao que ele disse a respeito do seu estilo de vida. E foi isso que aquele homem disse. E eu pensei, é isso, é exatamente assim que o mundo é hoje. E ele disse, de acordo com os padrões de hoje, veja, de acordo com os padrões de hoje, você julgar a mim é mais errado do que eu fazer o que me faz feliz. Agora pense nisso. E não é desta maneira que o mundo está indo? Eu tenho meu direito de fazer o que eu quiser fazer. E você não tem o direito de me julgar. E se você me julga, seu julgamento é pior do que eu fazer o que me faz feliz. Estou dizendo a vocês, nós realmente temos que ter cuidado, porque estamos no mundo, mas não somos dele. E não nos tornemos como eles. Estamos vivendo o melhor e o pior dos tempos, mas vou te dizer, nós temos o que é preciso, porque a Bíblia deixa claro que Deus nos coloca nos lugares certos, em tempos certos. Nós não somos um acidente cósmico que aconteceu neste momento da história. Então, você tem um papel a desempenhar neste tempo do fim. Creio que vamos ter um grande avivamento. E então, eu penso assim, vamos ter um grande avivamento e as pessoas vão ter uma última oportunidade de receber a Cristo e creio que vamos ter o arrebatamento da igreja e depois a tribulação. Não sei o que eles farão quando todos partirmos, porque quando o Espírito Santo se for, a situação na terra vai ser muito desesperadora. As pessoas ainda vão ter oportunidade de serem salvas, mas será muito mais difícil. Então teremos o reinado milenar de Cristo e finalmente acontecerá o Armagedon e isso é o melhor que sei. Como eu disse, não sou uma professora do fim dos tempos, nem vou ensinar sobre isso, mas é meio que assim que eu entendo. E se você entende diferente, tudo bem também, mas a melhor coisa que nós podemos fazer nestes últimos dias é sermos obedientes a Deus e andarmos em amor, 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 amor. E Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisso todos saberão que sois meus discípulos. Você entende isso? Por este amor, todos os homens saberão que sois meus discípulos. Então, se queremos que o mundo saiba quem somos, temos que andar em amor. E temos que começar a andar em amor uns pelos outros. Você pode começar em sua casa? Amém? Não tome as pessoas em sua casa como garantidas apenas porque está perto delas o tempo todo. E não desconte o seu mau humor nelas só porque não podem ir embora e tem que aturar você. É a verdade, sabe? Às vezes, quando ficamos de mau humor, as pessoas que tratamos pior são as pessoas que nós mais amamos. Isso é tão bobo. Então, realmente, ore e trabalhe com Deus para manter a paz em sua casa e não desconte seu mau humor e raiva nos seus filhos ou na pessoa com quem está casado. Não vá à igreja e seja gentil com seu pastor e depois seja maldoso com a pessoa com quem está casado. Deus me disse uma vez, se você respeitasse seu marido metade do que respeita o seu pastor, você estaria em forma. Graças a Deus já foi há anos atrás, mas é verdade, fazemos com alguém na igreja o que não fazemos por nossa própria família em casa. Aposto que se eu deixasse minha água cair aqui, fizesse uma bagunça e dissesse, alguém pode limpar isso, eu teria
muitas pessoas aqui limpando. Mas se alguém fizesse a mesma coisa em casa, você diria: não vou limpar sua bagunça, limpe você mesmo. Vocês estão me acompanhando hoje? Então eu só estou dizendo, comece em casa. Comece hoje a voltar para casa. Se você veio nesta conferência, alguns vieram, se hospedaram em hotéis e teve todo esse fim de semana agradável, e você já está pensando, quando eu chegar em casa, se não tiverem feito o que eu mandei fazer... Vamos, você já está planejando uma briga quando chegar em casa? Você precisa ir para casa e contar-lhes que foi bom ter vindo aqui? Isso tem que ter feito algum bem para você? Vamos, eu estou falando a verdade. Aguarde um instante para ser atendido. Você sabia que o Nubank é muito mais que um cartão de crédito? É também... Vá para casa e seja tão mudado que eles vão pagar para que você volte no próximo ano. Amém? É isso que a palavra de Deus deve fazer por nós. Então, Jesus disse... Perguntaram a Jesus, está em Mateus 22, qual é o maior mandamento? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, mente e força. E o segundo é esse: amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Então você deve amar a si mesmo, mas não de forma egoísta, egocêntrica, mas de forma equilibrada. E realmente, há uma escritura, acho que está em Timóteo, que diz: todo o propósito de tudo aqui são duas coisas, fé e amor. Permaneça na fé e ande em amor. Então, vou dizer de novo, se você quiser sair daqui, se quiser ser poderoso sobre o inimigo e ter certeza de que ele não conseguirá seduzir e enganar você, preste atenção em seus pensamentos, preste atenção em suas emoções e não as siga por aí, a menos que sejam boas. Permaneça na fé, viva de fé em fé. A Bíblia diz que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Essa é uma escritura muito séria. Amém? Mantenha seu andar em amor. Em todo o tempo, mantenha seu andar em amor. E seja obediente a Deus. Prontamente, rapidamente, obediente a Deus. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Deus nunca jamais vai desviar você. Ele nunca te pedirá algo que não possa fazer. E quando Deus te pedir para fazer algo, a última coisa que você deve dizer é: isso é muito difícil. É tão difícil ser cristão, é tão difícil fazer tudo o que Deus manda fazer. Eu vou te dizer o que é difícil: ser desobediente. Prefiro viver debaixo do favor de Deus do que do desfavor dele. E você? Amém? Então, a maneira mais fácil de resistir ao diabo, é o título do que estou ensinando aqui hoje, a maneira mais fácil de resistir ao diabo é se submetendo a Deus. Na verdade, há um poder real nessa obediência e submissão. Assim, Tiago 4:7, que geralmente nós citamos, resista ao diabo e ele fugirá, não diz só isso, lá diz, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. No Salmo 91:11 diz, ele dará aos seus anjos ordens ao seu respeito. Gostamos de citar só metade disso também, mas continua dizendo, ele dará aos seus anjos o encargo de acompanhá-lo, defendê-lo e preservá-lo, e amplificada diz, em todos os seus caminhos de obediência e serviço. Então Deus não dará aos anjos a responsabilidade sobre nós em nossa desobediência e preguiça, mas em nossa obediência e em nosso serviço. E eu vou dizer a verdade, uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo é se envolver em algo que vai ajudá-lo no seu crescimento espiritual, fazendo parte de um estudo bíblico semanalmente, fazendo parte de um pequeno grupo, se enturmando com pessoas o bastante para prestar contas a alguém. Então, se cair no feitiço da preguiça e decidir não ir à igreja por 3 meses, alguém vai ligar e ver onde você está. Amém? Sabe, ser regular na igreja, não apenas sentar lá fora e ficar rindo para um pregador no estádio,
cantar músicas, ir para casa. Parte disso é sobre ser responsável. Estar envolvido bastante para ter algumas pessoas sentindo sua falta. Se não estiver lá, pessoas que... Sabe, é bom ter amigos que te amam o bastante para confrontá-los se o seu comportamento ficar fedorento. Amém? Como, em essência, eu não tenho um chefe, exceto Deus. Deus é o meu chefe. Mas posso te dizer algo. 2 dos meus filhos dirigem o dia a dia do nosso ministério. Nossos 2 genros trabalham para nós. Fico perto dos meus filhos o tempo todo e do meu marido. E cada um deles, se eu começasse a agir de qualquer forma ímpia, eles falariam na minha cara e não levaria 2 segundos para fazerem isso, sabe? E assim, então, você precisa prestar contas a alguém. Uma das coisas que é muito perigosa é estar sozinho, onde você não tem que prestar contas a ninguém, sabe? E você pode simplesmente fazer o que quiser, sem que ninguém te ame o suficiente para dizer, não, está errado. Amém? Ok, posso dizer que vocês estão animados? E eu também. Hebreus 10:36, você precisa perseverar. Significa se manter firme, 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 se manter firme. Você precisa perseverar para que, quando tiver feito a vontade de Deus, você receba aquilo que Ele prometeu. Cara, isso é bom, não é? Há um casal aqui que ficou sentado na primeira fila durante todo o fim de semana e o Dave me lembrou que esse senhor passou pela nossa casa masculina em St. Louis. Eu não sei como era a sua situação antes de você ir para lá, mas tenho certeza de que não era muito bonita, porque você estava vivendo nas ruas ou estava entrando e saindo da reabilitação? A vida dele era uma bagunça. Ele passou pela nossa casa em St. Louis e ele e a esposa vieram trabalhar conosco por um tempo e agora ele é um pastor nesta área. Amém? Eu vou te dizer, é incrível o que Deus pode fazer na vida das pessoas, amém? É incrível, é maravilhoso. E Deus pode fazer a mesma coisa por você. Ele não tem apenas alguns favoritos que Ele escolhe e diz, eu vou endireitar a sua vida agora. Mas se você fizer o que Deus manda você fazer, Deus, Ele sempre fará o que Ele disse que faria. Sempre. E eu vou ser honesta em dizer, se você tem muitos problemas em sua vida, eles não se endireitam. Agora, não me apedreje por eu dizer isso, mas a culpa não é de Deus, é sua. Porque se você obedecer a Deus, Ele não é homem para que minta, Ele vai fazer o que Ele diz que vai fazer, se você fizer o que Ele te manda fazer. A obediência é extremamente importante. E temos que começar a assumir a responsabilidade por nossas ações e não ficar jogando a culpa em outras pessoas. Essa é uma das maneiras que tentamos nos desviar das coisas. Bem, se você não tivesse feito isso, se não tivesse feito aquilo e aquilo outro, por quanto tempo eu usei esta desculpa? Bem, se eu não tivesse sido abusada, bem, eu fui, eu não posso voltar e não ser abusada. E então, eventualmente eu tive que parar de usar isso como desculpa e dizer, ok, eu fui abusada, o diabo fez o dia dele, agora Deus vai fazer o dele. Amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E eis que todas as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você se torna um novo barro espiritual nas mãos de Deus e precisa deixar que Ele molde você e o transforme naquilo que Ele pretendia que você fosse desde o começo. E me ouça, não há ninguém que não possa ter uma vida ótima se você perseverar e se agarrar a isso. Não vai acontecer da noite para o dia, nem tudo vai ser fácil, mas vou te dizer uma coisa, seu pior dia com Deus será melhor do que o seu melhor dia já foi sem Ele. Amém? Eu estou me lembrando de uma mulher que foi a uma das minhas reuniões e ela
Isso foi quando as reuniões ainda eram muito pequenas e eu podia orar pelas pessoas no altar no final, e ela se aproximou, colocou as mãos na cintura e disse: eu quero meu dinheiro de volta. Então eu disse: querida, do que você está falando? E ela disse: ouça, eu estou fazendo o que você mandou há 2 semanas e nada mudou na minha vida. E honestamente eu quase ri na cara dela, viu? Eu pensei: 2 semanas? Você dá ao diabo 40, 50 anos e então espera que Deus conserte tudo isso em 2 semanas? Sabe, não vai ser desse jeito, então prepare-se para ser paciente e dedicar tempo a isso, porque uma coisa eu posso te dizer sobre Deus: Ele não tem pressa. Gostaríamos que Ele tivesse às vezes. Eu tenho pressa, mas Deus não tem, e o breve dele não é o nosso breve. Amém? Não se cansem de fazer o bem, pois no devido tempo vocês escolherão, se não desanimarem. O engraçado é que ninguém sabe quando é esse devido tempo. Não podemos obedecer só a pequenas partes selecionadas da vontade de Deus, que são fáceis. Temos que estar prontos para fazer tudo e qualquer coisa que Deus nos diz para fazer. E parar tudo e qualquer coisa que Ele nos diz para parar de fazer. Quanto mais você aprende, mais responsável você se torna. Sabe, aqueles de vocês que estiveram aqui neste fim de semana? Isso os colocou numa posição pouco única, porque agora sabem de coisas que não sabiam quando entraram aqui? Então, adivinhe, agora você se torna responsável por muito mais do que era antes? Muito mais, porque falamos muito neste fim de semana. E a maioria das coisas você já esqueceu. Então significa que você tem que vir e ouvir tudo de novo. Amém? Significa que você precisa ligar a TV na segunda-feira de manhã e ver isso de novo, e daqui a 4 meses esta conferência provavelmente estará no ar e você poderá até se ver. Você tem que estar bonitão. Não se preocupe em obedecer a Deus em coisas grandes até que você comece a obedecê-lo em coisas pequenas. São as raposinhas que destroem a vinha. E às vezes são as pequenas coisas que achamos que não são tão importantes. E a Bíblia diz: se você for fiel no pouco, eu farei governar sobre o muito. Então preste muita atenção nas pequenas coisas que você acha que não são importantes. E você já deve ter me ouvido contar algumas dessas histórias antes, mas foi assim que Deus me ensinou. Então, tudo que eu sei fazer é contar algumas das minhas histórias, talvez de novo só para você entender o quanto as pequenas coisas são importantes. Vamos pegar, por exemplo, se você compra algo ou talvez 3 ou 4 itens e chega em casa e percebe que não cobraram por nenhum deles. Você não pode dizer: oh, que legal, Deus me abençoou. Agora, não significa que se você não levar de volta, você é um ladrão. Bem, a culpa não é minha se não me cobraram por isso. Eu não vou gastar a minha gasolina e o meu tempo para levar isso de volta para eles? Sim, você vai. Sim. Uma vez estava comprando um par de sapatos e estava olhando uma bolsa para combinar e depois decidi que não queria a bolsa e cheguei em casa e a bolsa estava lá. Mas eu só paguei pelos sapatos. Eu estava a tempo suficiente com Deus para saber que não havia discussão, eu tinha que levar aquilo de volta. Mas teria havido um momento em que eu teria uma enorme lista de desculpas sobre porque eu não deveria ter que levar de volta, porque não era erro meu, agora eu vou ter que usar o meu tempo e minha gasolina, isso não está certo. Fui em frente, levei de volta e o vendedor disse: é incrível, a maioria das pessoas não teria feito isso. E eu tive a oportunidade de compartilhar com ele e eu disse: eu sou cristã, então é isso que nós fazemos. Somos honestos. Amém? Eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade de teologia quando Deus me chamou para ensinar. Eu tinha uns 33 anos, eu acho, quando Deus me chamou para ensinar. E meio que gosto disso, a mesma idade que Jesus tinha quando começou o seu ministério. E, claro,
Eu não sabia de nada, eu não tinha nenhum bom senso e, cara, eu tinha muito a aprender, muito mesmo. E eu já tinha 3 filhos e... bem, 4, porque eu tinha o Dave. E então... Vamos, senhoras, você sabe que é verdade. Amém? E... então... eu fui para a escola do Espírito Santo. E é provavelmente onde a maioria de vocês estão estudando. Isso significa que você não foi capaz de ir a um lugar e fazer muitas aulas de teologia, você está aprendendo onde quer que esteja. E é interessante, o Espírito Santo está muito feliz em te ensinar onde quer que esteja.